com voz, tá? Hoje não tem voz. Sim, na vinha do Senhor. Trabalhar, trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E ocupado eu quero estar. Do Senhor. Quero sair a trabalhar. Libertar, ungido a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Amém, igreja? Lembra desse hino? Eu quero trabalhar na vinha do Senhor. Hoje está com a tela espelhada do celular. Estou no lugar. Olha que maravilha. Está sendo toda hora. Vamos aqui tentar deixar uma imagem para vocês aqui. Uma imagem difícil. 6103-265 por 190. Como vocês estão vendo aí. Realmente, hoje está meio complicado fazer live. Estou num lugar onde, não, se eu fizer, vai sair manchada a imagem. Então, vamos ouvir, fazer um primeiro ensino nós só de voz, né? Primeiro ensino só de voz, vocês vão amar e espero que estejam gostando e também me ouvindo, tá bom? Então nós vamos então agora trazer para vocês, né, um grande ensino. Eu estava aqui pensando, estava orando agora e eu venho na minha vida, né? Como trabalhar para Jesus, né? Muita gente se pergunta, eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero trabalhar para o Senhor, minha voz tá boa aí? Todo mundo, vai dando like nessa live, 10h30 da noite. Meu Deus, ensinar 10h30 da noite, eu nem tomei banho ainda, tô gripado, eu tô na clínica de recuperação, mas vai ser um ensino maravilhoso, onde a gente vai estar trazendo para vocês essa graça maravilhosa, tá bom? Tem gente que tem dúvida sobre isso? Quem tem dúvida, quem tem dúvida, quem tem dúvida, quem tem dúvida. Então, vamos matar suas dúvidas hoje. E hoje tenho certeza que Deus vai matar, né, essas dúvidas que vocês têm em relação à vinha do Senhor. Bom, então abre comigo a Bíblia Sagrada. Abre comigo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor Jesus. E o que está acontecendo? Nunca dei esse ensino vai ser muito interessante, porque o que está acontecendo aqui é muito legal, tá? Vamos lá. Abre comigo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada, no livro, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segunda Crônicas, 28:15. Vamos lá, vou esperar você. Eita glória, amém. Vamos trabalhar. Eu acho tão interessante esse louvor, esse hino na harpa, que os assembleanos gostam de cantar esse hino e ninguém trabalha, né? Fica todo mundo dentro do templo, ninguém trabalha. Eu quero trabalhar, mas ninguém sai de casa, ninguém pega nada, né? É uma coisa interessante, muito glorioso, né? Mas vamos então entender como é esse trabalho, como ele é feito, né? Como ele é destinado à obra do Senhor. Está escrito assim, em 2 Crônicas 28:15: os homens que foram designados nominalmente se levantaram, tomaram os presos e vestiram o despojo de todos que dentro eles estavam nus. Eles deram comida e bebida.
A todos que estavam fracos, levaram sobre jumentos e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras e seus irmãos, depois voltaram para Samaria. Um trabalho útil. Nós estamos falando de uma situação que aconteceu sobre um trabalho que era necessário, né, no tempo, né, de consolação de Israel, de reforma, e nós vemos que desde o início da terra, Deus conta com homens. Era necessário Deus olhar para a tenda e dizer: Abraão, sai para fora. Deus ele pode fazer, mas ele tem que contar com homens. Então aí que vem um problema. Deus tem que contar com o homem. O homem não pode, Deus não pode agir do céu e mandar os anjos na seara. Ele precisa de quem? Dos seus escolhidos na terra. Então começa tudo por aí. Começa por Abraão, né? Como Abraão saiu com Sarai, e ali a Bíblia diz que eles tomaram, né, a prontidão ao ponto de Deus chamar ele de amigo, e ali começar um novo recomeço, um começo novo, porque na verdade Deus já estava preocupado com a terra, porque a terra já tinha passado pelos limites através da aliança de Noé, embora ela foi quebrada depois que ele parou no Monte Ararat. Deus conta com Abraão, e quantos homens de Deus que Deus contou que depois de Abraão, Isaac, Jacó tornou Israel, lembra dos juízes, Débora, Baraque, lembramos de Jefté, Moisés, José, enfim, muitos homens foram escolhidos para trabalhar na vinha do Senhor. Lembrando que eu falei de vinha no Velho Testamento, mas vinha no Velho Testamento, Deus não colocava, embora seja que Deus ele fez algumas parábolas, que era a vinha dele, que os pastores estavam desordenados em sua vinha, mas a vinha do Senhor concreta é no Novo Testamento, porque no Velho Testamento não existia vinha, e sim uma nação, né? Agora há um campo preparado para a manifestação da palavra, aonde o próprio Deus agora quer plantar e colher, né? Jesus disse isso, que o meu Pai é o lavrador do campo, eu sou aquele que passa no campo. O próprio Jesus viu, né, e mostrou que realmente aquela figueira que não vinha figos, ele amaldiçoou a figueira. Então Jesus sempre passa na vinha, vê com o que foi plantado. Ele também dá uma parábola sobre o semeador também. E ele começa a dizer sobre aquelas sementes que eram na pedra, nos espinhos, outras 60%, 100%. Então realmente é já uma vinha muito mais abundante. Mas o trabalho, o que é trabalhar para Jesus? O que é trabalhar para Deus? O que é isso? Como fazer, né? Nós sabemos que tem vários tipos de trabalho na vinha do Senhor. E um deles mais importante, que foi o que Jesus designou, foi o trabalho evangelístico. Todos nós sabemos que ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabemos nós também que no Velho Testamento, a Bíblia diz que Salomão tinha, né, ali feito o templo com vários edificadores, serraleiros e tal, mas para o templo, né, que Deus descia com sua glória, embora seja agora que o templo é o nosso corpo. Mas então o nosso corpo agora não precisa de reformadores. Nós precisamos somente de intuição própria e se encher do Espírito Santo para estar fazendo a obra do Senhor. Então é diferente. Então, igreja, estamos bem gripados, desculpa, os irmãos, estou aqui na clínica. Então, é isso que precisamos: tomar a aliança e escutar o que Deus mandou fazer. Ide por todo mundo. Quando Jesus ele fala ide por todo mundo, ele começa a rogar ao Pai. Ele diz assim ao Pai: Pai, eu espero que o Senhor manda ceifeiros. Ele espera que o Senhor manda ceifeiros para a obra. Eu espero que o Senhor roga ao Pai para que mande os vinhateiros, porque os campos estão brancos, mas poucos são ceifeiros. E aí que vem o problema. Tem muita gente na igreja e poucos ceifeiros, né? É muita gente dentro de templo, mas na vinha ninguém quer ficar. Ninguém quer sair de um altar, ninguém quer sair do grupo de oração, ninguém quer sair do banco dos jovens. Então, automaticamente, ninguém quer sair. Ninguém quer tirar o conforto para estar nessa vinha. Então, automaticamente, quando vem o conforto, o povo vem no sono da indolência. E aí que eles caem em várias tentações. Então, tem várias formas, né, que Deus chamou. Lembra no livro de Ageu, se você quiser ver aí, lá no capítulo 2, verso 4, que ele fala: ora, esforte de Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê, Deus falou: vai trabalhar que eu sou contigo.
vai trabalhar, né? Que eu estou contigo. Então esforce e tenha bom ânimo, Josué. Então é muito interessante essa situação, porque Paulo também ele indaga, né? A Bíblia diz que também tem alguns trabalhos que é um trabalho de caridade, que o próprio Jesus também destacou esse como maior religião, que está lá em Provérbios 31:20, onde o Salomão dá um ensino e diz: abre os braços aos pobres, estende as mãos aos necessitados, né? Então, quando nós vemos trabalho, não é somente igreja, a gente vê o pobre, a gente vê o necessitado, e a gente também com poder nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 50, no verso 4, que diz assim: o Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o ouvido para que eu ouça como discípulo. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. Então, não é um trabalho somente de pregar, somente de expulsar demônio, não é um trabalho somente de falar em línguas, não, não. É um trabalho automaticamente sair do teu conforto. Então, essa é a vinha do Senhor, glória a Deus. Tô mal hoje mesmo. Essa é a vinha do Senhor, até fanho. Essa é a vinha do Senhor. A vinha do Senhor é um trabalho totalmente direcionado às pessoas fora do templo. O próprio Jesus, ele sangrou fora da porta, Estevão sangrou fora da porta, então não é brincadeira. Então Jesus está chegando. E quando ele estiver voltando, quando ele chegar para buscar o teu povo, ele precisa de um povo preparado. Lembra que quando o servo Davi, o senhor Davi foi embora, ele disse: olha, cadê o talento que eu te dei? Ah, mas eu multipliquei. Ah, outro, não, mas eu temi porque o senhor era um homem muito bravo e eu fui e enterrei o talento. Então, todo talento é para o trabalho, toda ferramenta é para trabalhar. Então, é isso que é o problema. Você muitas vezes está em casa, não quer panfletar o bairro, não quer dar uma cesta básica pro mendigo, né? Não dá quer dar nada, então é complicado. É uma situação muito difícil em relação a só pensar no seu irmão de próximo da igreja, porque louva, porque canta, porque é obreiro. Nós precisamos só depender de ajudar a quem está na casa, sendo que os que estão fora da casa precisam muito mais de ser trabalhados e retrabalhados, porque muitos deles estão cansados nesta vida tão corriqueira. Então, começa os trabalhos aqui, né? O serviço imediato. Jesus falou assim em Mateus 21:28: o que vos achei? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo seu primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mateus 21:28. Então, a vinha é para poucos ceifeiros. Amém? Muitos estão trabalhando na vinha por querer se aparecer para o homem. Muitos estão na vinha do Senhor de engano. Muitos estão sendo enganando e se enganando, né? Muitos estão de engano, né? Então, não fica de engano na vida do Senhor. Por quê? Porque Deus ele não olha o que o homem faz pelo braço, pela força do braço, mas sim pela vontade do coração. Então, por isso que Deus sempre balança as igrejas, sempre Deus chacoalha, porque ele olha lá dentro do íntimo. Será que tem submissão? Será que tem amor? Será que realmente ama de verdade? Será que não tem rancor no coração? Não tem mágoa? Porque muitos estão trabalhando enganosamente, né? Aleluia, glória a Deus. Muitos, né? Muitos estão trabalhando enganosamente. E aí que vem, Jesus chamou para a vinha. Aí muitos pegam a vinha por benefício próprio, por dinheiro. Gente, compartilhe esse ensino, por favor. Eu tô gripado, ó. Peguei chuva ontem, peguei hoje. Tô aqui no campo, aqui na clínica de coração. E eu tô aqui muito cansado, então eu tô fazendo de tudo para trazer esse ensino. Olha a hora que é, e eu estou aqui, ela tá dormindo, né? Nem tomei banho ainda. Então, muitos estão de engano. Aí vem, por que que tomaram, muitos tomaram a vida do Senhor? Por interesse, pelo que Deus pode dar. E aí onde vem a Bíblia dizendo que eles entraram na vinha se pedir. Eles entraram por força, não por chamado. E aí eles estão lá, mas não são de lá, tá bom? Então tem tudo isso. Por isso que muitos trabalham, mas trabalham para o homem, não para Deus. Eu tenho que trabalhar porque hoje é o ciclo das irmãs, é a festa da mocidade, eu vou trabalhar. Gente, lembrando, escuta só, abrir culto não é trabalho, tá? Lembrando isso, abrir culto não é trabalho.
Ah, eu vou para a obra, eu vou fazer a obra. Fazer a obra não é fazer culto dentro de templo. Fazer a obra fora do templo, tá bom? Vamos lá. Trabalhos abundantes. 1 Coríntios 15, 58 também, que tem trabalhos individual, né? Lembra que ele disse assim naquela parábola de Marcos 3:34? É como se um homem que partindo para longe deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um sua obra e mandasse o porteiro que vigiasse. Então, você está trabalhando na vinha. Eu, por exemplo, sou pastor. Eu sou pastor. Eu vou ter que dar conta do que eu estou fazendo. E é isso que os pastores não entendem. A cada alma que eu magoei, a cada alma que eu matei, a vinha de Deus, ela é muito complicada. Por quê? Porque ela tem uma espada nela, né? É uma espada que vem para cortar. É uma espada que vem para destruir. É uma espada que vem para destroçar. Então, você faz de tudo hoje, a vinha, mas vai pagar. É como se fosse o servo vigilância. Ó, ele saiu e deixou o quê? Os administradores. Então, o pastor hoje, para se titular pastor, ele tem que pensar 1.000.000 de vezes. Porque é uma grande responsabilidade. Ser pastor hoje é uma responsabilidade muito grande. Muito. Ser chamado de pastor, então, nem se fala. Tá? Então, você tem tudo isso na sua mão. E se você morrer, se as almas se perderem, você tem que dar conta, né? Mas logicamente que se o pastor não dará conta, se a alma for rebelde, ele fez de tudo para ela ficar, mas ela desviou o caminho, é diferente, tá bom? Então tem vários. Olha o trabalho abundante. Paulo diz em 15:50. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na alma do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não é em vão, Senhor. O trabalho não é em vão, né? Então, o trabalho é árduo, ele é árduo. O trabalho é complicado, não é fácil. Mas também não é vão, porque Deus dará recompensa para todos os trabalhadores. O Senhor dará recompensa para todos eles. Agora, pastor, qual é o meu chamado? Então, essa palhaçada que fala, meu chamado, seu chamado é para trabalhar. Ah, é para cantar? Não, não. Cantar até passarinho canta, não tem nada de levita, meu chamado é para levita, meu chamado é ser pastor. Não tem isso. Todo chamado foi feito para ganhar almas e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Ô, Jesus, me ajuda. Então, automaticamente, nós vemos. Senta aqui, Molu. Molu senta aqui. Tá ouvindo o ensino? Estamos ouvindo lá, não? Nossa, hoje um dia chuvoso, uma benção, né? Uhum. Então, Lu, aqui Deus está, o Espírito Santo está me falando para falar com o povo. Obrigado, Lu. O Espírito Santo está falando para falar para o povo que o trabalho no Senhor não é vão, não é brincadeira, e Deus vai requerer a cada minuto na vinha. Porque assim, você não trabalha 30 dias, você não bate cartão, então, tudo que você fez na vida do Senhor tem um salário. Vamos ver se vai ser justo o seu salário. Quem está entendendo antigamente? Glória a Deus. Então, vamos ver se é justo o seu salário. Porque muitos trabalham por se aparecer por força própria. Outros trabalham por amor verdadeiro. Outros trabalham por dinheiro. Outros pregam por ganância e por inveja. Então, Paulo falou muito tipo de trabalho, onde tem muita gente enganada na vida do Senhor. Então, olha que quando trabalha no campo na sua vida, né? Em Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz: De sorte, meus amados, assim, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, tudo isso, até o ponto de evangelizar o mundo, onde segundo Timóteo, no capítulo 4, verso 5, diz assim: Tu, porém, se sobres em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Timóteo recebeu de Paulo. Faz a obra, evangeliza, como um bom soldado, a quem não tem que se envergonhar. Amém? Como um bom soldado que não tem que se envergonhar. Faz a obra, evangeliza. Então você vê, né? É, é esse fato que a gente vê que não é brincadeira. Igual eu, por exemplo, eu tô agora, tô gripado, você percebeu que eu peguei, né? Uhum. Então pegamos chuva ontem na cidade, Exatamente. eu tô aqui na vinha, né? E choveu muito hoje, né? Choveu. Nariz entupido, gripado aqui demais. Mas tô dando ensino. O Luciano é testemunha, eu tomei banho. Não, Eu jantei? não. Eu não jantei, não tomei banho. Estou fazendo uma live porque eu estou preparado com vocês para entender que realmente a vinha de Deus não é fácil. Ela requer muito, 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 muito,
Muito, muito, muito, muito. Mais além do que vocês pensam e imaginam. Certo? Então está na hora que deve ser concluído. Né? Agora, tá bom, pastor? Obrigado. É concluído conforme a sua capacidade? Sim, é conforme a nossa capacidade. Lá em Mateus 25, 22, diz assim, ó. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregamos 2 talentos. Olha, como eles ganham outros 2. Então, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Olha que interessante. O cara que multiplicou, Lu, ele entrou no gozo do Senhor, ele foi salvo. Porque ele não deixou a via de Deus parada, ele multiplicou os teus talentos, e ainda, ele, quando o servo chegou, o talento estava lá na mão dele, não se perdeu. Olha que interessante. O que você acha disso? Então, foi uma qualidade que tinha no servo, né? Ele desenvolveu essa qualidade, isso agradou o seu senhor. Essa qualidade agradou o seu senhor e como recompensa ele pôde entrar no gozo, né? Daquele Exatamente. senhor, né? Então, você vê que realmente muitos estão desapercebidos, estão todo mundo né, fora dessa vinha, né? Você vê aí, tá, sei que a imagem está ruim, você vê um cacho de uva, uva é vinha. E vinha, uva, traz o que? O sangue de Cristo, Exatamente. que é o suco que a gente toma na Santa Ceia. Então muita gente fala, mas suco, uva que tem vinha. Vinha é uva, o sangue. Ele diz que um anjo baterá no lagar da vida do Senhor. Então, muitas pessoas estão achando que é somente aqui abrir um culto, pôr um terno, a gravata, esperar Jesus voltar, tá salvo. Sendo que, na verdade, temos ainda que lutar para que os talentos não caiam no chão, na mão. Na mão. Então, é muito complicado, porque você tem que trabalhar e ainda segurar. Aí Paulo falou: se a obra passar pelo fogo e ainda permanecer, essa é de Deus. Entende? Então, olha como é difícil, né? Aí que é o problema. Aí que é o problema. Em Lucas 12, verso 48, diz assim: o que, porém, não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A quem muito for dado, muito será requerido, e os que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Pastor Júlio, muito foi dado ao Senhor, agora muito será cobrado. Você vai responder por Tudo. todo. Pela clínica, pela igreja, pelos ensinos, por tudo. Então, automaticamente, Jesus, quando ele voltar, ele vai requerer, né? Tá bom? Ele vai requerer. Ele vai requerer de cada alma o trabalho que foi designado. Então, ninguém fica de engano, tá? Ninguém fica de engano. Tá certo? Ninguém fica de engano. Ninguém e ninguém fica de engano. Na casa de Deus, não. Olha só que interessante que diz em 1 Pedro 4,11: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministra segundo a força que Deus dá. Para quem tudo Deus seja glorificado. Então, se eu não tenho dom de revelação, eu não posso revelar. Se eu não tenho dom de pregar, eu não posso pregar. Então, cada um sabe o que tem que fazer. Não queira fazer algo que Deus não te chamou. E aí, por isso que a vinha, ela entra em colapso, né? Ela entra em colapso. E começa um trabalhar totalmente em vão, né? Então, todo trabalhador na vinha, ele tem que ter cooperação. E quem é a cooperação? Hã? Quem é a cooperação? Deus. Deus é o que coopera, né? Você não viu lá em Marcos 16:20? Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. É interessante. Então, é Deus que tem que cooperar, né? Então, precisamos entender que aquela parte que 1 Samuel 14, que o povo de Saul lá, a parte de Jonas, que fala, não há de cair um cabelo seu no chão, que Deus não permita, tudo aliança, tudo é feito pelo Senhor. Então, nós precisamos entender. 1 Coríntios 3,9, Paulo diz, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, gente, irmãos, vocês vão ter que pagar muito caro o que vocês estão fazendo na vinha de Deus. Quem estiver roubando a vinha, vai pagar. Quem estiver com relaxado, vai pagar. Quem não estiver sofrendo pela vinha, vai pagar também. Então é um sofrimento. É algo que dá vida totalmente para a vinha. Tá certo? Realmente é a vinha e o sofrimento
para que saia o sangue de Cristo. Por quê? Porque Jesus sangrou no sofrimento. E a vinha era o próprio Cristo, né? A uva pronto para ser amassada, né? O seu sangue espargido. Então não é brincadeira, é algo muito sério, né? Então é cooperar com Cristo, cooperar com Deus. 2 Coríntios 6,1 fala, é nós, cooperando com Ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, né? Então, você que está em casa agora, você que está aí, você está fazendo isso? Lembrando que tem outro tipo de trabalho na vinha, que a Paulo diz na carta aos Hebreus, que aquele que não pode, que pode pregar, pregue, aquele que não pode pregar, que oferte. Tem uns que têm dom de ofertar e tem um dom de fazer aquilo que oferta. Então tem muita gente que não faz nada, que às vezes está ali, mas oferta na obra de Deus. Ele dá o dízimo, ele dá a oferta, né? Quem lembra desse versículo, eu não me lembro mais, mas está na Bíblia Sagrada isso, né? Então quem dá a oferta, o dízimo, ele está ajudando a obra a trabalhar, a obra a continuar. Paulo fala disso. Quem oferta, oferta. Quem tem o dom de ofertar, oferta. Para que a manifestação. Então, tudo isso faz parte do trabalho. Vamos colocar assim: se não fosse vocês, nós não estaríamos trabalhando aqui. Entende? Se não fosse vocês, eu não estaria nem aqui. Não teria nada. Então, tem muitas pessoas que, quando ele oferta, ele ajuda automaticamente, ela ajuda a obra a crescer também. Vamos, quem não pode fazer, quem pode fazer e não faz, comete pecado, né? Vou falar isso. E são trabalhadores que estão na vinha multiplicando os talentos, né? Os dizimistas, né? Isso mesmo. Querendo ou não, Também outra parte muito interessante nessa vinha tão difícil, viu, Luciano? Muito difícil, ô vinha difícil. Pensa bem, irmãos. Agora, pastor, mas eu quero trabalhar na vinha. Tem que ter uma boa vontade, Luciano. Eu acho que o homem não pode, de forma nenhuma, fazer por emoção, por emoção e força. né? A Bíblia diz lá no livro de Neemias, quando ele foi reconstruir os muros, lá no 11:2, diz assim: o povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Foi voluntário. Não foi por força. Nem violência. Foi por força nem? Violência. Exato. Não foi por força e nem por violência que eles trabalharam. Eles foram voluntários. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que trabalhar voluntariado. Tá bom? Né? Que está escrito também em Salmo 110, verso 13. Aqui só é Bíblia, gente. Aqui é só Bíblia. Aqui nós. Né? A Arval falou para você fazer um chá para mim, Luciano. Não, fique em paz. Então, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Está em Salmo. Olha Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvir, comerás o bem. Se quiserdes me ouvir. Se quiser. Se não quiser, não me ouva. É? E em 1 Tessalonicenses 2,8 diz assim: nós, sendo vós aperfeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito querido. Entende? Olha que interessante. Agora deve ser concluído, né? Lembra que Jesus ele falou assim, ó: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aí ele diz lá em João: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste de fazer. Então a gente tem que seguir o que Jesus fez, a obra que Jesus fez, o serviço espiritual, tudo que ele entregou para Deus, uma boa vontade, né? Ele sim se entregou. Ele diz: envia-me a mim, como diz o profeta Isaías. Em Atos 20:24, interessante essa mensagem. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, peraí, Deus me chamou. Se Deus me chamou, o meu maior tempo agora é para o Senhor. Tem pessoas que têm o dom da palavra, como eu tenho. Quem sabe, né? Que se você vai poder ter esse dom da palavra também, ou se é o dom da ciência da palavra, ou se é o dom de profecia, mas tudo isso para a junção, para a edificação da igreja. Então, a igreja não é templo, a igreja somos nós. E devemos fazer esse serviço espiritual, que não é normal, é espiritual, né? É isso que a gente tem que entender. Mas lembra, meus irmãos, que na vinha tem muita gente muito soberbo na vinha. Os pastores querem ser o mais sandarrão. Sei que Jesus fala assim, ó:
Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então tem que tomar muito cuidado, né? Essa questão, Luciano, porque a pessoa, ela quer entrar na vinha, ela quer já ser pastor, ela já quer mandar. Então, volte lá atrás, se humilhe. Quem dá o crescimento dessa vinha é Deus, é muito Deus. Então, precisamos ter essa convicção, né? De saber que a vinha não é brincadeira e que Deus requer da sua vinha o poder da sua glória, né? Ele quer realmente isso. Então, tem que fazer com humildade, gente, né? A Bíblia fala, levar a carga um dos outros e cumprir a lei de Cristo, né? Então, olha o que diz em Gálatas 6:10, Luciano. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, todos, mas principalmente os da família da fé. Então, quer dizer, olha, vamos fazer o bem ao irmão obreiro, mas saber que depois da família da fé tem igreja, tem os mendigos, tem tudo, né? Então, é muito interessante essa parte, né, que vejo que realmente tem que realizar o trabalho na humildade. Maria foi lá que tomou um livro de um nardo puro, foi lá, quebrou na cabeça de Jesus lá, foi uma humilde, reconheceu que Jesus era o santo, né? Em Atos 20:19 está lá, servindo o Senhor com toda a humildade, com muita lágrima e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo disse, olha, eu trabalhei nesse serviço aqui, ó, mas ó, muita humildade. Humildade é a chave, tá? Então, trabalhe na vida do Senhor. Se você não pode, não está no trabalho, peça o Espírito Santo para te edificar, para te dar dons, para que você trabalhe na vida do Senhor Jesus, porque Jesus está precisando, que é o tempo do fim, né? Lembra que quando Jesus chamou lá em Marcos 1,18, né, que estava lá, era, quem que estava lá? Pedro e André. Aí ele falou, então eles deixando as redes, o seguiram, deixou tudo, seguiram Jesus. Eles estavam trabalhando de pescadores, mas foram trabalhar na vida do Senhor e deixaram tudo para trás, né? Humildade, amor, transparência, né? Então tem que ter muito, muito, muito essa demonstração de amor também na vinha. Tornou a perguntar a Simão, filho de João, amas? Ele disse, sim, te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Mas você viu o que ele falou? Tu me ama? Ele falou de amor primeiro. Então muita gente fazendo a obra sem amor. Demais. Eita glória, hein? Pegou você, hein? Tu me amas? Tu tem que amar. Tem que amar. Sem amor não pode ser pastor. Tem que amar de verdade. Tu me amas? A primeira coisa que Jesus falou. Tu me amas? Tá? Então, igreja, toma muito cuidado com a vinda do Senhor. Cristo foi servo, nós somos servos, e vamos fazer aquilo que Deus nos quer, que é ganhar as almas e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê esteja condenado. Mas que você hoje possa amanhã abraçar um mendigo, que você amanhã possa pregar para o seu familiar, para um amigo seu de trabalho, mas que nunca deixe de trazer a palavra do Senhor e trabalhar nessa vida tão difícil, mas para dizer que tudo há uma recompensa debaixo do céu. Né, irmão Luciano? Então, É isso mesmo. que vocês pensem muito bem antes de colocar, né, essa missão no teu poder e da tua palavra, da graça do Senhor. E lembrando, né, peça sempre a Deus uma chance, né, porque logo, logo a trombeta vai tocar e precisamos trabalhar enquanto é tempo, tá bom? Então, acorde. Que Deus abençoe. Comente aqui e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo ensino. E lembra, baixar esse aplicativo. Abaixa o aplicativo, tá bom? Abaixa o aplicativo da igreja e o ensino foi incrível, tá bom? Muito incrível. Então vai comentar aqui. Que Deus abençoe. É preciso nos acordarmos.
Que Deus abençoe a todos. Deixe seu comentário e compartilhe isso. É tempo de trabalhar. É tempo do fim. Que Deus abençoe a todos. Só não vou continuar porque o Espírito Santo me prisbará e porque eu estou muito doente. Mesmo doente, cansado, sem tomar banho, sem comida, eu estou aqui na vinha mostrando para vocês e para Jesus principalmente que o amor na vinha é tudo. Que Deus abençoe, tudo suporta, tudo crê e tudo pode. Um abraço a todos, amo vocês. Fiquem com Deus, igreja. Paz.